Bom, o conteúdo deste vídeo é equações de reta na forma planar ou sistema de equações na forma planar. A ideia aqui é olhar a reta, né, a equação da reta como sendo a intersecção de dois planos, tá? E a gente sabe que quando dois planos se intersectam no espaço, é, isso nos dá uma reta, né? A interseção é uma reta. Então a gente pode escrever a reta, né, como sendo a intersecção de dois planos. Tá? É isso que a gente vai abordar aqui. Então considere aí dois planos arbitrais, né? π1 e π2. E a ideia é saber quando esses planos têm interseções ou não. Então a gente vai olhar para o perpendicular ao plano, é o vetor perpendicular ao plano, que é o vetor normal, que a gente chama de normal ao plano. Observe aqui que aqui eu tenho π1 e tenho também o π2. Tá? Então, o normal a ele é o vetor, né? A primeira entrada do normal é o vetor associado, é o múltiplo do x na equação planar. A segunda coordenada do normal é o múltiplo do y na equação do plano, né? Na forma geral. E a terceira coordenada é o múltiplo do z. A mesma coisa a gente faz para esse vetor aqui. Né? Quem é um múltiplo do aqui vai ser o A, o B e o C. Ok? Então, se esses vetores são paralelos entre si, isso quer dizer também que o plano que ele é perpendicular são paralelos ou coincidentes. Ok? Então, para que a gente tenha interseção, né, que a interseção seja uma reta, porque observe que nessa situação há duas possibilidades. Ou os planos não se cruzam, não se tocam, e se eles se tocam, sendo o normal, né, de ambos um múltiplo do outro, quando eles se tocam, eles têm que coincidirem, ok? Então só há essas duas possibilidades nessa situação. Ou eles coincidem ou eles são paralelos, né, no caso aqui, sem se tocarem, né? Que a gente pode entender como paralelos quando eles coincidirem também, de certa forma. Ok? Então, essa situação a gente quer evitar. Então, a gente basta pedir, né, que os vetores normais, né, que são os múltiplos dos coeficientes x, y, z, né, do plano, eles não sejam múltiplo um do outro, né, nas suas respectivas equações. Então, o que seria planos concorrentes. Neste caso, por exemplo, ó, você vê aqui que os vetores normais não são paralelos. Né? Então, isso quer dizer que os planos se intersectam numa reta. Então, a intersecção, nesse caso aqui de planos concorrentes, a intersecção é uma reta. Logo, a gente pode escrever, né, nessa situação onde os vetores N1 e N2 não são paralelos, a intersecção é uma reta, então a gente pode descrever a reta como sendo esse sistema de equações. Né? O que quer dizer isso, esse sistema aqui? Quer dizer assim, que a reta é o conjunto de pontos x, y, z que satisfaz o conjunto de pontos x, y, z que satisfaz as duas equações simultaneamente. Certo? E isso daí é o que a gente chama de equação da reta, né, o sistema de equações da reta R na forma planar. Tá? Ou a gente também pode colocar aqui, né, se quiser. Opa, apaguei ao invés de inserir. A gente pode colocar aqui sistema no caso, de equações da reta R na forma planar. Tá? Ou seja,
há uma outra forma de ver a equação da reta como sendo a intersecção de dois planos. Então a gente tem a forma vetorial, a a equação na forma paramétrica, a equação da reta na forma simétrica e essa na forma planar. Mas observe que essa você só pode definir a reta como intersecção de dois planos se os vetores normais a esses planos são não paralelos. Okay? Vamos ver um exercício para ficar mais claro. Tá, então pegue essa equação da reta. Então eu quero obter equações na forma planar. Então eu tenho que escrever essa reta que está dada como sendo a intersecção de dois planos. Ou seja, a gente tem que achar dois planos cuja interseção nos dá a própria reta. Bom, para isso, é a gente utilizar, ó, observe que o z, né, na coordenada, ó, da reta, que o z ele é 3 mais lambda. Então a gente poderia isolar o lambda e substituir nas outras equações, né? E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então o z, o lambda, ele é 3 z menos 3. E por isso a gente pode agora substituir, né, na primeira equação, que a gente tem x igual a 1 menos lambda, no lugar de lambda a gente coloca o z menos 3. E aí a gente vai ter que o x é igual a 4 menos z. Tá? Observe que isso aqui nos dá uma equação planar. Uma equação de um plano, né? Na verdade, não dá uma equação planar, eu preciso de um sistema. Dá a equação de um plano. Essa segunda aqui, fazendo a mesma ideia, ou seja, pega o y, que é igual a 2 mais 2 lambda, no lugar de lambda, bota z menos 3, substitui por isso. E aí você vai obter isso aqui. Então, observe que a primeira dá a equação de um plano e a segunda também, certo? Então, a gente tem dois planos e a intersecção são um conjunto de pontos x, y, z que satisfaz os dois. Observe que pela nossa construção, os pontos que satisfazem isso é justamente os pontos da reta, porque esses planos, né, o x foi determinado utilizando a equação da reta. O y também, então todos satisfazem a equação a equação da reta. Então a intersecção, que é onde eu determino x, y, z, satisfazem a equação da reta. Então observa, ó, o primeiro plano, que foi esse, tá? E observe o segundo plano, que foi esse. E a reta é justamente a intersecção desses dois. Por quê? Porque os seus pontos x, y, z têm que satisfazer as duas equações simultaneamente, tá? Então, só para recapitular aqui rapidinho, você só pode colocar as equações, né, na forma planar. Né? Você tem que estar ciente que os vetores normais são não paralelos, né? Observe que nesse caso, isso é evidente por quê? Porque a gente já partiu de uma da reta, né? Já partiu de uma equação da reta. A gente não tinha dois planos inicialmente, queria encontrar a reta. A gente tinha a reta e queria encontrar os planos. Então ela nos forneceu um plano aqui, ó. Quem é o vetor normal aqui? Tá? Só para que vocês tenham. Quem é o normal aqui? O N1 desse cara vai ser o coeficiente que multiplica o x, o que multiplica o y não tem, logo é zero, e o que multiplica o z, que é 1. O desse cara, né, observe que o coeficiente que multiplica o x não tem, então é zero, o y é 1 e o que multiplica o z é menos 2. Então observe que eles não são paralelos, porque se eu multiplicar, né, isso daqui, não são paralelos. Pois lambda n1, né, é igual a lambda 0 lambda, que é diferente de n2. Né? Por que é diferente?
Porque a segunda coordenada de N2 é diferente de zero. E o de qualquer múltiplo de N1 é zero. Logo, isso nunca vai ter a igualdade, né? Nunca vamos ter a igualdade aí. Então é por isso. Ok? Então, nessa situação, né, é que a gente pode determinar a reta, tá? Então, esse é o vídeo. Até a próxima.